Vamos orar, então? Di, não deixa não. Vamos orar e para a gente iniciar? Silvia, você pode orar, por favor? Obrigada. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer, queremos te louvar, Senhor, por estarmos novamente juntas aqui. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem um propósito na vida de cada mulher que entrou, na vida de cada mulher que ainda vai entrar, Senhor. Nós pedimos, nesse momento, que o Senhor fale conosco. Fale conosco, Senhor, através do teu Espírito, Senhor. Muda em nós, Senhor, aquilo que precisa ser mudado. Vem nos transformar nessa noite. É isso que nós te pedimos, Pai. Transformação, Senhor. Conversão, Senhor. É isso que nós pedimos a Ti. Precisamos a cada dia, a cada momento, entendermos que precisamos mudar, entendermos que precisamos ser lapidadas. Nós agradecemos e te bendizemos por essa oportunidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Elo entrou? Conseguiu, Heloísa? Está nos ouvindo? Acho que ela ainda está conectando as coisas. Porque ela já está com som e já tá com tudo direitinho. Nós vamos iniciar, então, e hoje nós estamos com a proposta de um texto bíblico muito interessante que falou muito comigo numa caminhada que eu estava fazendo, e realmente me surpreendeu, né, a forma com que Jesus estava colocando aquela situação e chamou minha atenção mesmo para que a gente pudesse realmente ter um olhar especial por esse texto, né, por esse contexto bíblico que ele estava vivenciando. Então, está em João 8, 31, 44. Eu quero ler para vocês, só para vocês entenderem aí aquilo que nós vamos estar falando, né? A importância de Jesus, né? E a importância de estarmos alertas ao que ele deixou aqui de mensagem. Tá bem? É Vamos lá? João? João 8, 31, 44. Deixa eu já compartilhar a tela, que tem pelo menos aqui também o versículo para quem for entrar. Pronto. Aqui está ingressando a Deise. Bem-vinda, Deise. Estamos iniciando com a leitura do texto de João 8, 31, 44, que é o tema que nós vamos trabalhar essa noite. Ok? Seja bem-vinda. Vou ler aqui, então. No João 8, 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: Somos descendência de Abraão, os escribas e os sacerdotes que estavam lá. E jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica na casa do pai, e o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois vós descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto do meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim como procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: não somos bastardos, temos um pai que é Deus. E replicou-lhe Jesus: Se Deus fosse, de fato, vosso pai, certamente me havereis de me amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas de quem me enviou. Mas qual razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois filhos do diabo, e o vosso pai vós sois filhos do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos.
Ele foi homicida desde o princípio e jamais firmou-se na verdade, porque nele não há verdade. Porque ele profere mentiras, fala do que é próprio, e porque é mentiroso e pai da mentira. Amém? Está vendo aqui esse contexto bíblico, nesse momento, Deus está. Os escribas e os sacerdotes não estão reconhecendo a autoridade, né, e nem a identidade de Cristo. Então, aquela passagem que começa esse capítulo na passagem da mulher adúltera. E a gente sabe o quanto que eles estavam tentando, né, fazer uma confusão naquele momento, para que Jesus pudesse se confundir nas respostas que pudesse dar. E ele usou, né, de sabedoria, e saindo mesmo daquela situação, ele mal saiu daquela situação, eles já estavam indagando de novo e desrespeitando a Cristo. Então, esse é o contexto da história que a gente vai conversar. E aí que chamou a atenção. Tem uma coisa que aprendemos, a pastora Ademir ensinou também isso para nós numa pregação que deu, que nós fomos salvos em Cristo Jesus. E estamos salvos, guiados pelo Espírito Santo de Deus. E seremos glorificados pelo Espírito, através do Espírito Santo em Cristo. Então, a salvação nossa é uma conversão em 3 etapas, conforme Romanos 8:30. Então, aqui significa que ele estava falando com os judeus e escribas que conheciam a lei, eles conheciam muito bem a história e conheciam todo aquilo que falava do retorno, da vinda do Messias. E estava se cumprindo várias coisas na frente deles, através de Jesus, e eles não conseguiam ver Jesus. E por isso que Jesus aqui me chama a atenção, que ele fala justamente por mais 3 ou 4 vezes, ele coloca a palavra, quando ele explica para eles que eles estão naquela situação por causa de ter a visão, a cosmovisão dos pais deles, a forma de ver dos pais. Então, os fariseus, eles estavam tão comprometidos com as suas crenças e ensinos que haviam recebido, né, de um para outro, que eles não estavam aceitando que pudesse vir alguém, né, que não como um guerreiro, alguém que viesse de uma manjedoura, que viesse do lugar que Jesus nasceu. Então, eles não conseguiam entender isso. Então, me chamou a atenção isso que eu vou mostrar agora para vocês. Ele fala 3 vezes, 4 vezes, ele fala que eles não conseguem entender o que Jesus está falando por causa dos pais. E isso chamou muito minha atenção. Eu voltei o áudio, que eu estava andando com o áudio, eu voltei o áudio 1, 2, 3 vezes, porque eu falei, nossa, será que é isso que eu estou entendendo? E realmente eu fui procurar também no grego. Então, aqui nós vamos ver no João 8:37, ele fala assim, bem seis que sois descendência de Abraão, porque eles falavam que era descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Né? Então, eu falo das coisas que vi, né? Então, ele fala aqui, das coisas que vi junto do meu pai, porém vós, do que viste do vosso pai. Quando fala sobre esse vosso pai, ele é justamente referência, né? Fazer isso junto do viste do vosso pai, ele faz uma referência aqui a Satanás, ao pai da mentira, ao pai dos ímpios, aos pais daqueles depravados. Nós temos como Jesus o modelo de Deus para nós, e o Satanás é o modelo do homem perdido, né? E aqui, quando ele fala, né, justamente, vós fosse filhos de Abraão, então ele fala, vocês não são filhos, porque não gerados de Abraão. E procurando lá no grego, quando ele fala desse filho, ele está falando de crianças descendentes de pais gerados do terrenos do mundo que jaz em maligno. Então, ele está falando do pai, o pai que ele tem terreno. Então, no momento de João 3, do 8:38, ele fala de Satanás como pai, e também em João 37, ele fala da influência dos pais sobre a pessoa, sobre o convívio daquela pessoa que ela tem, naquele aprendizado que ela teve, e que eles se baseiam naquilo que os pais falaram, e não nas escrituras realmente.
E depois nós vamos encontrar de novo em João, ou no mesmo texto aqui, em João 8:41, quando ele fala: vós fazeis as obras do vosso pai, né? E disseram, e aí que diz que no grego significa pater, significa o pai que gerou, o pai terreno. Novamente, ele está falando do pai da família dessa pessoa. Então, o que a gente entende é que somos todos de um mundo que temos, né, onde habita o pecado, né? Então, por essa razão, como cristãos, nós temos que ter o cuidado, né, de tomar os cuidados para que a gente não se coloque em situações complicadas, né, através das nossas próprias vontades, do próprio lado pecaminoso que o homem tem enquanto ele está na terra. Nós estamos em Cristo e temos o Espírito Santo conosco. E aí o que me chamou a atenção é isso, sabe? Eu cheguei assim a pensar, puxa, ele está falando para pessoas que conhecem a palavra. Ele não está falando com pessoas que não conhecem os gentios. Então, como que ele está falando assim dessa coisa do pai, citando Satanás e citando o pai terreno? E, então, a gente tem esses lances, às vezes, foi onde eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, mas que hora que isso acontece com a gente dessa forma, não é? E aí eu queria encontrar uma resposta, e o Espírito Santo, na hora, me deu uma palavra, indignação. Quando ele me deu a palavra indignação, na hora eu senti no meu coração, realmente, a hora que a gente se sente indignado é a hora que a coisa pega. E essa indignação geralmente vem de uma criação. Vem daquilo que a gente aprendeu, sim, daquela forma de comportamento das pessoas que estiveram perto da gente, como que elas se comportavam. Pessoas que foram criadas em famílias muito mansas, elas dificilmente têm comportamentos, né, desse tipo. Então, mas dependendo de tudo que você passou e de como você foi criado, você pode sim ser aquele justiceiro, né? Que eu acho que antes da gente se converter, a gente é um justiceiro por aí. Eu me lembro bem de achar que aquilo não estava certo e ficar assim indignada, querendo buscar uma forma, e somente Jesus vem libertar isso. Mas ele estava falando com gente que conhecia, mas não tinha Jesus. Nós temos Jesus, mas aí o Espírito Santo me falou: olha, tem hora que você perde o chão, você sai da esfera. Por que sai da esfera? O que significa a palavra indignação? Indignação, fui procurar no dicionário. É um sentimento de cólera ou desprezo experimentado diante da indignidade. É um sentimento de injustiça, de afronta, de repulsa, de revolta, a ira intensa, o ódio, a raiva. Isso, para mim, quando eu leio como cristã, é uma definição das obras da carne, é ou não é? Vocês aí que se manifestem, é ou não é? A gente aprende como cristão que nós temos que desenvolver o fruto do Espírito, não é? Então, aqui, eu peguei também semelhanças, palavras semelhantes e opostas dessa indignação. A semelhante é fúria, braveza, cólera. As opostas, o fruto do Espírito. Benevolência, calma. Dá para a gente entender o que eu senti que o Espírito Santo estava me dizendo? Ele estava me mostrando que quando a gente perde a gente sai da situação que o Senhor nos dá, a gente acaba entrando, impedindo até que Deus possa agir, porque existe uma nuvem sobre essa situação, existe uma malignidade sobre essa situação. A palavra de Deus fala que toda revolta e toda briga, contenda, coisa tipo a indignação, é obra de feitiçaria. Ele não tem comunhão com as trevas. E ele não pode. Quando Jesus também fala, olha, se você não perdoar, eu não posso te perdoar, ele não está falando para você que ele não vai te perdoar porque você não merece. Ele está falando, eu tenho quase essa convicção que ele está dizendo, olha, eu não vou poder, porque não vai permitir, porque não vai me permitir te ajudar. Você vai estar envolto numa situação de trevas que eu não vou poder entrar. Então, a questão também, né, com relação a isso, né? Então, é justamente que quando a gente vai procurar na palavra, a palavra em 1 Pedro 2,19, sabe o que ela fala? Ela fala assim, ó,
Primeiro, Romanos 3:26 fala: a injustiça desagrada a Deus, e o Senhor é justo e o justificador daqueles que creem em Jesus. Ele fala, em Romanos é muito claro, para que a gente não faça nada diante de uma injustiça. Por isso que a gente precisa perdoar, porque quem vai agir é o nosso Pai. Amém? É isso que ele está falando. E aqui ele fala, não fique. Aí em 1 Pedro fala assim: não fique indignado, até usando a mesma palavra. Se sofreu alguma injustiça, Deus faz justiça aos injustiçados. Por vezes, como cristãos, sofremos injustiças e prejuízos, mas Deus é fiel. E a palavra ainda fala: se humilha da presença de Deus, porque no tempo certo ele te levanta. Então, quer dizer, nós somos respaldados a não reagirmos com indignação, não reagirmos com as armas da obra da carne, mas nós não fazemos isso. Nós, diariamente, temos vários momentos do dia que isso acontece, verdade ou mentira? Então, eu entendi que Deus ali estava me mostrando quanto nós temos que ser mais zelosos como cristãos, porque nós temos um filho que está nos vendo, nós temos um marido, temos os vizinhos, as pessoas que trabalham conosco, que estão nos vendo. E Cristo veio justamente para que ele seja enviado para a salvação nossa, e o Filho de Deus na terra, como modelo para mostrar para nós, e também, ele também é a luz do mundo, e ele espera que a gente seja a luz do mundo hoje. E como eu vou ser luz do mundo no momento de indignação? Imagina aquelas coisas que a gente vê, né? Ele é crente, quando você olha assim, você fala assim, mas essa pessoa é crente? Né? Porque a indignação é a cólera da cólera, e parece tão distante, mas é tão junto da gente. Se você não tomar cuidado, você entra numa esfera de uma semana indignada e com cólera. E a gente tem que ficar muito atento, porque aí a coisa fica mais séria ainda quando a gente pensa no seguinte, quer dizer, a paternidade. E aí foi isso que Deus quis me mostrar. Eu entendi de todo esse texto o seguinte: não transite entre duas paternidades. Aquele pai da terra, do mundo, que o mundo não conhece, que é Satanás, não é nosso pai. Nós nós descartamos daquela situação. Mas ainda está impregnado em nós muitas coisas das famílias, das coisas que nos aconteceram, muitas raivas, muitas dores. Mas Jesus fala: olha, vem comigo que eu liberto. Está verdadeiramente libertado. Então, o que vai acontecer? Né? É que eu percebo assim: nós temos que ser muito zelosos para não transitar entre as duas paternidades. Entenderam? Porque duas paternidades, elas não existem. Não existe duas paternidades, só existe um pai. Só existe o Cristo, só existe o nosso Deus, que é o nosso Pai. E nos levou e nos salvou. Mas quando nós agimos destas formas, é como se nós estivéssemos dizendo: olha, agora eu não quero, agora eu vou servir esse aqui. Como a palavra diz: não dá para servir a dois senhores. Talvez muitas coisas da sua vida não estejam acontecendo, porque existem muitas coisas que estão cobertas por essa situação. Uma plenitude que não chega, que por causa de realmente esses momentos que eu tenho, desses momentos que eu atrapalho o andar de Deus na minha vida, né? Ok? Eu quero que a Silvia fale agora, porque eu acho que deu para entender o sentido da passagem? Alguém aí se manifeste, quero ouvir. Espera aí, antes dela falar aí. Vocês entenderam a coisa aí que foi falada? A mensagem que Deus mandou aí para a gente? Você pode abrir sua janelinha? Está todo mundo cozinhando, fazendo. Pode abrir, gente, Se onde por isso vocês não tem estiverem. problema. Não tem problema o lugar onde vocês estiverem, estão na cozinha, cozinhando. O importante é abrir, né? É tão bom a gente falar, vendo alguém. Então, mesmo quem está com a janelinha fechada aí, fale aí. Quem que está comendo, engole e fala para gente. Pode. Oi, pastora. É engraçado que essa sexta-feira que passou, me chamaram para fazer em relação a uma ferramenta de coach sobre fé. E aí eu estudei sobre a palavra também no dicionário e tá, fé é a confiança em algo ou alguém, né? E a confiança tem que estar alicerçada em Deus e entrou diretamente com o que eu estudei semana passada. Sim.
E realmente acabou dando 50% o meu teste, porque justamente ontem eu passei uma situação de tipo que eu achei injusto, que aqui eu estou trabalhando numa concessionária, e em Minas Gerais é muito complicado, porque as pessoas são muito diferentes de São Paulo. Aqui as pessoas elas não querem subir mostrando o seu potencial, e sim eles querem tirar o seu potencial para mostrar que eu não sou tão boa quanto ela, mas tá vendo? Exato. Tipo, eles Entendi. puxam um tapete mesmo na cara de É, pau, sabe? Assim. entendi. E ontem, você imagina, né? Você me conhece, Mas, imagina eu segura um indignada pouco, ontem. segurem um pouco ainda para me Sim, contar, Thaís, o que você vai me contar, que eu quero ouvir. Mas eu queria só, tá. antes de que a Silvia falasse com vocês a parte dela, porque ela vai acrescentar sobre as coisas que eu disse, que é bem importante. Eu só quero saber se fez sentido para vocês essa coisa aí de a A gente não poder indignação. escapar quase que querendo duas paternidades quando elas nem existem. Você vai ficar órfão mesmo. Mas o nosso pai não nos abandona. Ele está esperando, nem que a Amém. gente seja o filho pródigo da história. Né? Pode, Amém. Silvia, pode ir. Olha lá. Então, a Silvia estava falando, né, dessa passagem que Jesus estava lá sendo questionado pelos fariseus, né? E eu estava aqui pensando, né? Olha, foi um choque, né? Porque o fariseu, ele queria cumprir a lei. É isso, ele só pensava que a salvação, né, viria por cumprir a lei, né? Então, imagina o choque quando Jesus começa a falar para eles que existe uma outra situação, existe a misericórdia, né? Existe a lei deve ser cumprida, mas Jesus estava trazendo. Tem alguém querendo entrar aí, Silvia? Sim? Ah, Parece. Jesus estava querendo trazer uma situação nova para a vida deles, né? Que é essa situação que a Silvia colocou, da paternidade, trazendo eles para essa paternidade verdadeira, né? Que não eram os pais deles, né? Que Jesus estava trazendo essa novidade, né? Porque eles acreditavam naqueles primeiros livros da Bíblia. Então, imagine assim, imagine alguém chegar e começar a falar de coisas totalmente diferentes, coisas novas, né? Jesus estava falando de renovo. É a mesma coisa que aquele diálogo dele com Nicodemos lá, né? Mas o que eu tenho que fazer? Você tem que nascer de novo. Nicodemos não entendeu nada, né? Eu tenho que entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo. Então, o que Jesus estava trazendo ali naquele momento era um nascer de novo, ter uma outra paternidade, ter um outro pai, ter o pai verdadeiro, né? Então, eu creio que a Silvia está falando aqui disso, desse renovo, dessa conversão, dessa mudança, né? E aquelas passagens que a Silvia colocou lá, diz do nosso primeiro estágio na vida cristã, né? Que nós saímos das trevas e fomos para a gloriosa luz de Jesus, uhum. né? E eu gosto muito de um exemplo, assim, eu gosto de ver isso, que nós éramos bonequinhas de pano. Sabe o que é uma bonequinha de pano antes de conhecer Jesus? A gente não tinha vida. Qualquer um pode pegar uma bonequinha de pano e colocar em qualquer lugar, ela fica lá. Ela não tem vida, ela não tem vida nela, né? E Jesus, então, quando ele nos acha, quando ele vem ao nosso encontro, quando ele nos resgata, ele nos dá vida, né? Então, nós nos tornamos bonecos que têm vida, né? Então, nós saímos da treva e fomos para a luz, né? Nós temos a marca da promessa. É isso que Jesus estava querendo dizer para eles, vocês têm a marca da promessa, né? Só que como ainda Jesus ainda não tinha caminhado para doar a sua vida para nós, para dar a sua vida por nós, ficava difícil para esse povo entender, né? Se coloca aí, porque é difícil, é algo assim tão maior que eles não conseguiam entender isso, né? Então, nós temos essa marca, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, das obras mortas. E num Amém. segundo estágio da nossa vida, depois que nós aceitamos Jesus, depois que nós fomos resgatados por Ele, esse estágio nós somos convidadas a viver o novo,
que ele vem trazendo para nós. Sim. Deixar as coisas que passaram, deixar as coisas para trás e seguir para o novo. Sim. Essa é a proposta, eu acho que é assim. Então, indignação, raiva, ressentimento é continuar ainda nas coisas velhas, continuar ali vivendo a vida antiga, né? Então, se eu fui resgatada e estou na luz, eu tenho que viver as coisas da luz, né? Que é o perdão, que é pensar que eu sou corpo, alma e espírito, eu tenho que cuidar disso, né? Então, eu tenho que cuidar da minha mente, eu tenho que cuidar do meu coração, né? Mente e coração, nós temos que dar graças a Deus pela neurociência, que ela vem explicando para nós, né? Uma ciência nova aí que vem explicando para nós como é que funciona o nosso cérebro, como que é que funcionam os pensamentos, né? Porque vocês percebem que nós temos muitos comportamentos automáticos, que depois a gente vai refletir, falar, nossa, por que eu falei isso? Nossa, por que eu fiz isso? Eles estão tão automáticos em nós que não passa nem pelo pensamento, né? Praticamente ele está lá pronto para uma resposta. Pronto para uma resposta quando você é afrontado, pronto para uma resposta quando você é julgado. Existem já coisas em nós que estão prontas e a gente não se dá conta, né, que isso está dentro de nós. Mas esse estudo, essa neurociência, ela vem estudando esse comportamento da mente, ela vem estudando os pensamentos que geram comportamentos, que geram ações, né? No pensamento a gente não pode reter o pensamento. Quer ver um exemplo? Se eu falar para você assim, olha, não pense numa bolsa branca de bolinha amarela. Você pensou? Você viu a bolsa branca de bolinha amarela? Não. Viu ou não viu? Não? Não? Poxa, Não. a gente já visualiza de cara. Se eu falo, não pense numa bolsa branca de bolinha amarela, você já visualizou ela. Então, Sim. no pensamento, eu não tenho como controlar, né? Mas o pensamento gera comportamento, gera atitude, né? Então, como que eu vou, aonde é que eu vou agir? Vou agir nos meus comportamentos, nas minhas atitudes, naquilo que está sendo gerado, né? E muitas vezes nós fazemos coisas e reagimos a situações que nem passam pelo nosso consciente. É inconsciente, tipo assim, toma lá, dá cá. Às vezes a gente passa por isso, gente, né? Falou, não gostou, respondeu. Depois vai ver o que fez. Depois vai ver o estrago, né? Falou uma palavra que não devia falar. Tá tão assim na gente, entranhado, né? Tá tão incrustado na gente. E a gente tem que prestar atenção também, porque nós trazemos muitos padrões familiares. Algumas vieram de famílias muito briguentas. Então, eu preciso prestar atenção que eu estou repetindo, talvez, um padrão da minha própria família. É algo que eu aprendi lá. Outros vieram de famílias, vou dar um exemplo para vocês. Tem famílias que falam assim, não, aqui na nossa família, todo mundo tem que ser advogado. Né? Tem família que tem esse padrão. Aí você resolve ser professora. Aí você tem que quebrar um padrão. Você entende? Quando você sai desse círculo, você quebra um padrão dentro de você. Aí, de repente, você se sente a ovelhinha de cor diferente, que só você é professora. Né? Então, preste atenção. O que você traz? Agora eu quero que você pense um pouquinho no que você traz da sua mãe. Porque a gente está acostumado a falar assim, nunca eu vou fazer igual minha mãe. Mas a gente vê diferente, né? A gente começa a repetir.
As mesmas coisas que a mãe fazia. O que você traz de sua mãe? O que você traz do seu pai? Qual é o padrão que você está repetindo? Qual é a fala? Qual é a atitude que você está repetindo? Qual é o comportamento que você está repetindo? Qual era o padrão da sua família? Eu, por exemplo, vim de uma família extremamente católica, católica praticante. E quando o Senhor me resgatou, eu passei a ser a ovelha diferente da família. Não vou nem dizer a ovelhinha escura, porque isso não pode falar mais, né, gente? Então, a ovelhinha é de cor diferente. Por exemplo, na minha família, todas eram ovelhinha branca. Eu passei a ser uma ovelhinha cor-de-rosa. Para mim quebrar esse padrão foi muito difícil. Foi muito desafiador para mim, né? Porque existia um padrão na minha família. Né? Então, eu peguei a passagem de Paulo, de Romanos 12, 12, de 1 a 2, que Paulo fala desse renovo da nossa mente, desse renovo que precisa ser feito em nós. Né? Deus é misericordioso e Ele tem um caminho para nós percorrermos, para nós crescermos, para a gente fazer diferente dos nossos pais. Você lembra no comecinho que a Silvia falou que os fariseus, eles faziam exatamente aquilo que os pais deles fizeram? Né? Então, eles acreditavam naquilo que os pais acreditavam, eles seguiam aquilo que os pais ditavam. E aí Jesus vem com uma proposta de romper esse padrão. De romper esse padrão, porque esse padrão, ele diz aí nas palavras que a Silvia trouxe, que não é um padrão do nosso pai. Não é o padrão de Deus. Né? Então, quando Paulo fala aqui, ele nos chama para um renovo, uma transformação. E agora nós aqui nós entendemos a obra da cruz. Né? Imagina lá que eles ainda não tinham visto nada. Nós entendemos que a obra da cruz ela foi suficiente para nós. Né? Então, quando Paulo fala assim, ofereça um culto racional. A Silvia pode ler o Romanos 12? Sim. Só o versículo 1? Para que gente, eu estou falando aqui, mas vocês não estão ouvindo, acho que fica estranho. Espera aí. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Exatamente. Quando Paulo fala oferecer um culto racional, muitas vezes a gente pensa assim, é um culto inteligente, é um culto onde eu vou usar a razão, não tem sentimento, não tem coração. Né? Pelo contrário, o que Paulo está falando é que você vai oferecer a Deus e compreendendo o amor dele por você. Esse é o racional, compreendendo o quanto você é amada, compreendendo o quanto o Pai te ama, o quanto que a vontade dele é agradável para nós. Depois Paulo continua aí no versículo 2, né? Não se amoldem. E aí vem falar exatamente o que a Silvia falou lá em cima. Né? Os fariseus eles estavam amoldados àquilo que os pais faziam. E Jesus vem trazer uma outra situação para eles. E aí Paulo fala, não se amoldem, não entrem na forma, mas nós trazemos ainda em nós comportamentos e pensamentos que fazem parte ainda da velha criatura. Tanto é que quando a gente é cutucado, a gente reage. É a velha criatura que vem. A Silvia está falando de indignação, né? Então, como que nós temos que trabalhar isso em nós? Como que nós temos que trabalhar esses nossos comportamentos?
como que nós temos que trabalhar esses nossos pensamentos, né? Hoje nós precisamos buscar ter a mente de Cristo. Qual era a mente de Cristo? Sempre fazer a vontade do Pai. Ele veio cumprir a vontade do Pai. Então, hoje, nós temos que ter essa mesma mente para que nós temos que ter a mente de Cristo? Para experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Sem essa mente, eu não consigo experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Sim, é isso mesmo. Fica quase que impossível para mim. Fica quase que inalcançável para mim, né? E ninguém pode experimentar a vontade de Deus sem uma renovação da mente. E quem faz isso em nós? O Espírito Santo. O Espírito Santo é que faz esse renovo em nós. Amém. É ele que vem fazendo essa transformação, né? Então, é muito importante isso, né? Quando eu passo por situações que doem, né? Que vêm me tirar de um lugar onde eu estava tranquila, acomodada, mas vem uma situação que mexe comigo. Quem é que se levanta? É a nova criatura ou é a velha criatura? É isso aí. Se ela se levanta, ainda precisa de renovo, precisa renovar a mente, precisa renovar tudo em nós, né? Amém, gente? Eu queria orar por vocês. Posso orar? Pode sim, Silvia, só deixa eu concluir. Posso concluir só aqui para você orar? Aqui nós temos a conclusão quem realmente é seu pai espiritual? Só temos um pai. Mas e quem é esse pai? É o nosso Deus. Então, quando você estiver andando no seu trabalho, se preocupe com isso, escolha ser filha de Deus e siga os passos dele. E vocês fizeram um teste, que ele traz para a gente justamente isso que foi conversado todos agora sobre o que eu e Silvia falamos. É um teste que foi descoberto para descobrir quanto que nós usamos a nossa mente positivamente. O quanto que durante um dia eu utilizo a minha mente de uma forma positiva. Porque nós temos a mente de Cristo e conhecemos a palavra. Mas, às vezes, essas indignações, essas coisas que nos tiram, elas acabam fazendo com que a gente não tenha essa calma, essa paz que a nossa mente pode ter. Então, aqui vocês tiveram uma nota. Quem fez o teste? Quem de vocês fez o teste? Eu fiz. Teste aí. Fizeram? Teve alguém aí que fez e deu 75, né? Acho que a Maria. A Maria deu 75. Então, a nota que eles dizem, eles dão uma nota de equilíbrio. Ele fala o seguinte: se você tiver uma nota de 75, significa que se você tiver algum estresse muito grande, a sua chance é de você ir buscar o pai. Se você está com seus pensamentos, às vezes, muito, muito assim, colocados nos problemas, e te preocupando demais, e Jesus fala para a gente não andar ansioso por coisa alguma, e você está lá todo preocupado, você vai ter abaixo de 75. E abaixo de 75, eles no teste que eles fazem do cérebro, ele diz o seguinte: se você tiver um estresse muito grande, você não vai conseguir ir lá para cima, você vai para baixo. Você vai ficar estressado, você vai ficar pior. Entenderam? Então, isso significa que nós temos que ter um cuidado da nossa mente. O mundo descobriu que a nossa mente precisa ser cuidada diariamente. E nós sabemos como cuidar. Nós temos a palavra que nos coloca para não andar ansioso e porque nós temos um pai. E a gente não quer sair dessa fiação, não é? Então, essa nota ela vai poder mudar a cada dia, dependendo daquilo como você ficou, de como você se sentiu. Amém? Entenderam Amém. isso? Alguma dúvida desse Amém. teste? Alguém tem alguma dúvida do teste? Quem Não, fez? não tem. Tranquilo? Então, é um teste interessante, né?
porque é um teste que mostra para a gente o quanto que eu estou me importando. Então, eu tenho que ficar mais vigilante. E eu vou dar uma sugestão para vocês, que eu costumo fazer, que quando a coisa fica muito dentro da cabeça da gente, pensando numa determinada coisa e não sai, não sai, não sai, então o ideal é você seguir aquela situação que eu vi no discipulado, que orar corretamente é interceder pelo outro. Orar é você interceder. Então, o que eu comecei a fazer? Quando acontecem essas coisas assim, eu começo a interceder primeiro pela pessoa que aconteceu, ou alguma coisa que aconteceu, para que Deus abençoe, para que Deus proteja, que Deus ilumine, e mesmo que naquela hora você está fora da sintonia. Você está quase indo lá para o buraco, certo? Mas aí você vai começar a interceder. Quando você começa a interceder, você fala dessa pessoa, depois você fala da outra, você vai começar a lembrar, você vai começar a orar pelo motorista da rua, você vai começar a orar pelas pessoas dos hospitais, você vai orar por pelas pessoas que estão nos ônibus. E a palavra de Deus fala que orar corretamente é orar pelos outros, orar pelas outras pessoas. Então, quando você acabar isso, a sua mente não está mais presa naquela situação. É bom isso, fazer isso? Gostaram da ideia? Então, se eu tenho que manter minha cabeça em alguma coisa que não seja de Deus, eu prefiro interceder, que aí vai ser muito melhor, não é? Então, é uma opção da gente. E aí eu vou falar, não, mas eu não posso interceder porque eu não estou na minha casa, porque eu não estou lá na minha cama. Não. Deus quer que a gente interceda. E no momento que você começa a repreender e a interceder, aquilo vai para pessoas que a gente nem imagina que estão precisando e pedindo. Amém? Amém. Silvia, ore para... Então, esse teste, gente, ele mostra para nós, né? Aonde está o meu coração? Na hora de pedir socorro, na hora de correr, aonde está o meu coração? Está de uma maneira positiva, acreditando que eu tenho para onde correr, eu tenho um pai que me ama, eu tenho um pai que me abraça, eu tenho um pai que me acolhe na hora que eu estou ferida, machucada, indignada. Então, ele mostra, né? E dependendo da situação que você está vivendo, ele vai dar abaixo disso, que é o quanto que a sua mente e coração é a mesma coisa, o quanto que ela está mais ali apoiada no negativo, naquilo que não vai dar certo, como que você está nessa situação, né? Então, esse teste ele acaba mostrando para a gente, né? Para quê? Para se cuidar, para buscar esse renovo em Deus, para buscar essa força nele, para buscar essa mente nova, esse comportamento diferente, né? Porque isso não é fácil para nós. Não é fácil. É fácil para você? Para mim não é. Para mim é uma luta. É uma luta diária. Diariamente você é afligido. Diariamente. Ou é uma situação, ou é outra, mas isso é uma aflição diária, né? Então, é uma luta diária, né? E não deixar que essa velha criatura ela tome a frente daquilo das minhas decisões, para onde eu vou, né? E, então, eu gostaria de orar por vocês para a gente encerrar essa parte. Depois a Silvia vai abrir um espaço para vocês falarem, tá bom? Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Coloque, se possível, se você puder, coloque a sua mão no seu coração, né? É isso que tem que ser mudado, é o nosso coração, a nossa mente, né? A nossa mente é que tem que ser transformada. Espírito Santo, vem, nós estamos aqui, Espírito Santo, estamos buscando esse renovo, estamos buscando atitudes diferentes, estamos buscando estar mais próximos daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Amém. Então, Espírito Santo, vem nessa noite, vem sobre nós, nos liberta do passado, nos liberta dos padrões que ainda nos mantêm prisioneiras, Senhor, no nosso pensamento, nas nossas atitudes. Espírito Santo, deixa aquilo que é lá atrás, nos ensina a deixar aquilo que é lá atrás, que fique lá atrás. Vamos seguir para um caminho
um caminho diferente, um caminho novo proposto pelo Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, derrama sobre o nosso coração um combustível novo para esse novo tempo. Espírito da verdade, convence a cada uma de nós agora do nosso novo caminho, da necessidade de buscar o novo para nós. Nos livra de todo medo, toda incerteza, nos dá um novo horizonte, um novo caminho, um novo trajeto. Queima o nosso coração de novo, Espírito Santo. Nós precisamos, sabe, Espírito Santo, como no primeiro amor, que o nosso coração queimava por Jesus. Coloca em nós esse combustível, que o nosso coração queime por Jesus, queime por ter a presença de Deus na nossa vida tão maravilhosamente. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem com teu poder, vem com a tua graça, revela esse combustível que nós precisamos para a nossa vida. E queremos viver o novo do Senhor. Derrama sobre nós esse novo, um novo pensamento, um novo olhar, um novo coração. Restaura aquilo que está muitas vezes doendo, aquilo que está em nosso coração, que ainda dói, que ainda machuca. Restaura, Espírito Santo, restaura o nosso coração. Nós estamos aqui e buscamos esse renovo, buscando essa restauração para as nossas vidas, como mulheres de Deus. Senhor, nós queremos transbordar na vida de outras mulheres, Senhor. Então, precisamos ser curadas, precisamos ser transformadas para que isso aconteça nas nossas vidas. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, queridas? Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Então, agora queremos ouvir aí do que você ouviu hoje, o que fez sentido para você, o que você entendeu aí dessa mensagem que o Senhor colocou aí para hoje para nós. Uma de cada vez, né? Uma de cada vez, tá? Sem briga. Eu posso começar, então? Pode, Elô. Muito bom ver você aqui, viu? Que bênção. Amém. É muito bom estar aqui também. Então, na verdade, o que a pastora falando, né, a primeira escritura lá de João, a gente sabe que Jesus ele veio para fazer tudo novo, né? A questão do livre acesso, né, a ele. Sim. Ele veio quebrar tudo aquilo que antes era um ritual, porque eu vejo que tudo que é ritual, tudo que é tudo igualzinho, muitas vezes não tem muito sentido mais, né? Sim. Então, Jesus ele veio para botar sentimentos mesmo, né, no nosso coração. Amém. O porquê está fazendo isso? Para quê? Para quem vocês estão servindo? Quem vocês servem? Então, ele veio fazer essa divisão, né? Ali ele estava falando sobre um pai que não tinha nada a ver com o pai em qual eles estavam, né, falando ali, né? Um pai terreno. Ele estava falando do pai dos céus, que Jesus, ele era totalmente, como fala, né? Homem, para entender cada um de nós, né? Sim. E passou por tudo aquilo que nós passamos hoje. Sim. Eu acho que até muito mais, né? Porque nenhum de nós fomos para a cruz e nem estamos condenados a ir para a cruz, mas ele foi além disso, né? Então, ele veio demonstrar que ele foi homem e ele o sentimento que hoje causa em nós, né? Que é a indignação, o qual a gente Verdade, não podemos sentir, que é a indignação. Eu costumo até falar que muitas vezes a gente é desapontado, né? Com as pessoas, né? Sim. Desapontamento. Também. Aí foi até interessante a fala da Silvia, que realmente a gente não pode mais ficar desapontado, mais indignado. A partir do momento que a gente conhece a Jesus e viu o que ele passou e o que nós, como filhos de Deus, podemos passar também, mas sem a indignação, porque isso está na palavra, né? Tudo isso que nós passamos já está na palavra. Então, muitas vezes, com certeza, muitas vezes a gente fica indignado mesmo, com muitas coisas.
É só ligar a televisão. Muitas vezes por dia. Muitas vezes por dia, é só ligar a televisão, é só sair até o mercado, é só ver os preços das coisas que estão no mercado. Uhum. Você fica indignada com muita coisa, assim, bem sutilmente e várias vezes no dia, né? Mas isso tudo, né? Eu costumo falar que Deus, a sabedoria de Deus, ela é incomparável, né? Porque ela já nos prepara bem antes de tudo acontecer, séculos e séculos Sim. antes que nós nasceríamos. Então, Deus já deixou tudo ali registrado, até mesmo para cuidar do nosso coração, né? Amém. Porque Amém. realmente, quando a gente está indignado, é só olhar para a Bíblia. Porque Amém. Deus fala assim, não, eu já falei para vocês sobre isso. Por que vocês É, estão e indignados? a questão principal é que indignação é um atributo de Deus para a fúria dele na Uhum, injustiça do homem. Então, ele não é, sim, nós não vamos querer fazer, né, o que Satanás fez, que ser igual a Deus, não é? sim. Então, Uhum, esse atributo não nos pertence. E se vocês vão encontrar um monte de textos que falam da indignação de Deus. Nós estamos debaixo sim, da graça, então a gente não ouve muito disso, e às vezes não lê muito disso. Mas sim. esse Deus continua sendo igual e ele se indigna. E tem muita gente que usa aquele exemplo quando você vai falar com alguém que é cristão, que fala que Jesus também se indignou no templo, não é? Ele também foi lá e fez. Mas a questão bem séria que eu penso sobre isso é que ele é Deus. Sim, Foi Deus indignado. A única coisa ali que ele fez foi deixar, certamente por ordem, porque ele fala: meu pai me enviou, só faço aquilo que meu pai pede para eu fazer. Deus se indignou de tal maneira com aquela situação que fez com que ele agisse, porque ele podia, uhum, ele era o próprio Deus. Quando alguém sim, disser isso para você, como desculpa de uma indignação humana, então, que a pessoa tenha esse conhecimento, ele é Deus, ele era Deus, é atributo dele, que ele não usava, ele não usou atributos na terra. Eu acho que o único atributo que ele usou enquanto estava foi esse no templo, provavelmente porque o pai não suportou aquilo que estava acontecendo, né? Tá? uhum. Então, bem sério, né? É, e é bem isso, né, pastora? Porque hoje a gente tem esse livre acesso, né? É que antigamente eles tinham todo aquele ritual, né? Para Sim, chegar até Deus, vamos dizer, sim, né? Apagar os pecados. Então sim, tinha tudo aquele sim, ritual. sim, E sim, qual Jesus, ele veio até mesmo sim, nos favorecer, vamos dizer assim, sim. porque hoje a gente tem livre acesso a Deus. Graças a Deus, né? Graças a E Deus por graças isso. a Deus a gente consegue hoje, que nem está falando, né? Quem somos nós, né? Sim, Perante ao Senhor. O sim. Senhor é tudo, Tem que ter esse né? zelo. E é Deise, exatamente. você quer colocar também alguma coisa? Ah, Obrigada, Elô. desde aí é. Olha lá. Para. Acho que ela não está ouvindo, não. O microfone que ela está tentando ligar. Tá, Conseguiu, tá conseguiu. desativado. Hoje eu quero mais ouvir mesmo. Tô aqui. Mas fez Mas foi bom, sentido? muito. Fez sentido para você o que você ouviu? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Eu amo ouvir vocês, vocês não fazem ideia. Me faz tão bem, Que bom. tira alguma dúvida de mim, assim, da minha cabeça às vezes. A palavra que você usou hoje de perdoar, né? As pessoas ficam com rancor, mágoa, né? Tudo, né? Aí você falando e eu falando para Deus, ai Deus, tira tudo que não pertence a ti dentro do meu coração, porque eu não quero ser a velha desde não, eu quero ser a nova. É muito importante Isso aí. essa, né? Amém, Perdão, amém, né? Aí você amém, começou a falar, eu comecei a falar com Deus, eu, ai Senhor, tira de mim tudo que não te pertence, amém, que é algo muito forte, né? Quando você vai na palavra mesmo, som surreal. Mas amém. hoje eu preciso mais ouvir mesmo. Foi muito bom ouvir o que Amém. vocês falaram Graças a hoje. essa live, nós temos a honra de ter a ovelhinha do limão, a ovelhinha do Flor de Maio, as irmãs aí de outra terra distante. Fale aí, Minha Thaís. filha Jani, Fale, Thaís. é, Ah, saudade, né, pastora? Da gente conversar, aqueles tempos da padaria. Eu É, tenho muita tempo bom, saudade. muito bom. Mas é isso que vocês falaram mesmo. É igual sempre, uma vez eu estava dirigindo e eu questionei isso. A gente às vezes questiona tanto quem é nosso pai, né? Que ele não faz isso, que ele não faz aquilo, só que a gente esquece que a gente é filho.
E como um pai normal, né, da terreno, a gente sabe como agradar nossa mãe, como a gente agrada nosso pai para ter tudo. Só que a gente também sabe agradar a Deus para ter tudo do nosso pai. Só que a gente lembra que ele é pai, que ele é um pai, entre aspas, que não faz o que quer, que a gente quer, só que a gente esquece que a gente é um filho rebelde também, que não faz o que ele manda, entendeu? É igual eu converso muito, eu Às tava vezes você na não está reunião. deixando, né? Às vezes você não está deixando ele fazer. Então, porque justamente porque ele tá ali para ajudar a gente, para auxiliar, igual eu tava falando da fé lá que eu tinha falado para as meninas, que é a confiança em algo ou em alguém, e a confiança tem que estar alicerçada no nosso Pai, no nosso Deus, né? Que Ele A está fé, sabendo na o que verdade, fazer, é você acreditar naquilo que não se pode ver e que, né, que parece não existir, e você né? poder ter a fé E dele. aí tá acho que foi em Isaías que eu li lá, que o primeiro passo é você primeiramente acreditar que Deus existe, né? O primeiro passo em ter fé, né? Em crer que Sim, a fé tem que estar alicerçada nele. E sim, então justamente entra em caminho no que você acabou de falar. Se a gente crê que a gente tem um pai que, né, tá ali pela gente, que faz tudo do melhor pra gente, então como a gente pode ficar indignado com alguma situação? E eu gostei muito do que a pastora Silvia Regina falou em relação a orar. Eu fiz isso, eu tenho um testemunho sobre isso. Eu estava muito chateada com o cunhado meu, que eu ajudei muito ele, e do nada, nossa, por causa de um jeito errado, o inimigo virou as coisas e ele ficou contra mim, espalhou para todo mundo um monte de coisa ruim para mim, para a família. E eu fiquei, sabe, muito chateada, fiquei sim. muito chateada. E aí a gente, você sabe como eu sou, aí eu começo a desabafar com o marido, e a gente começa a falar porque fez isso, porque fez aquilo, aquela indignação. E aí o que que eu fiz de estratégia? Toda vez que a gente falava para falar mal, assim, mal da situação que estava doendo, a gente parava e começava, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor Amém. É abençoe isso a mesmo vida que a gente tem que dele, fazer. É isso que o mesmo. Senhor É venha isso que tem que trazer fazer. arrependimento no meu coração, no dele, que a gente viva vidas Isso. felizes, porque ele é do Senhor também, a gente também. É isso. Meu, demorou 3 orações, passou. Aí, sabe, tipo, não vinha mais o nome da pessoa na cabeça, não vinha, graças a Deus É, sim. Deus E faz eu pra... sempre faço isso, é estratégia mesmo, igual do cativo a Cristo. Eu nunca vou esquecer do cativo a Jesus. Lembra que a senhora fez uma padaria? Que tudo que você quer deixar, põe cativo a Jesus. Até hoje faço. Aquele EPA também. Esses dias eu falei para minha irmã, falei, Fabiana, a gente tá precisando daquele EPA da pastorazinha. Para, pensa, olha, vamos ver o que está acontecendo. Essas meninas. Mas é isso, é ótimo, muito bom. Tá ótimo. Maria, fale pra gente. Maria, quer falar, Maria? Fale. Tá me ouvindo? Sim, Sim, Ah, então tá bom. Então, realmente, né, é uma bênção, né, a gente estar reunida e a cada reunião, né, a cada culto, a cada momento, assim, em comunhão, a gente aprende muita coisa, né? E realmente é a gente estar em concordância, né, um com o outro. E esta passagem, né, que Jesus falou, né, para aquelas pessoas, né, que se eles tivessem Deus na vida deles, eles fariam aquilo que Deus estava ensinando a eles, né? seria assim. E Isso isso mesmo. acontece também com a gente. Então, Uhum. se a gente É. tem Deus na nossa vida, nós temos que assim nos esforçarmos, né? Porque Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele disse: "O mundo jaz no maligno", né? E a gente tem que ser luz, tem que ser sal. Então, para a gente ser luz e ser sal, temos que obedecer à palavra, né? Procurar obedecer os mandamentos do Senhor, estar sempre em espírito de oração, né? E realmente, né? Sempre às vezes vem pensamentos contrários, mas a gente tem que na hora já repreender e, e falar, né? Que tudo Sim, esteja cativo a Cristo. sim. E eu tenho, assim, aprendido muito, sabe? Principalmente nessa situação, né, que eu passei, né, já se vão 3 anos, e que está bem melhor, graças a Deus, né? Deus tem abençoado ricamente, mas ainda tem
um pouco, né? Um pouco de, às vezes, assim, de tristeza, né? Porque às vezes a gente quer, assim, participar mais, mas devido à situação, né? A Uhum. enfermidade, né? Do meu Sim, marido, sim. a gente fica assim um pouco restrita, né? Uhum. Mas eu dou graças a Deus por tudo Isso. e também eu aprendi muito, sabe, a interceder. Então, Importante. todos os pedidos que vêm, né, assim, de situações que acontecem com alguém, nossa, eu já na hora, sabe, na hora eu já coloco na mão de Deus Uhum. e, e procuro estar, né, estar assim mais em comunhão com o Senhor, porque a Glória a palavra de Deus. Deus, ela é a nossa bússola, né? Sim. Ela é o nosso leme. Então, não Amém. tem, para o cristão, não tem outra coisa. Não tem outra coisa a não ser a palavra de Deus e Amém. darmos ouvido à voz de Deus, né? Podemos ser cuidados por E, ele. e procurar, né, sermos obedientes ao Pai, né? Sim. Obedientes ao Senhor, porque a gente só tem a ganhar, E ele né? promete que vai resolver, né? Ele fala que a justiça é dele, ele vai resolver. Então, calma, né? A gente tem que ter calma Exatamente, no momento. Agora, exatamente. imagina que ele coloca uma pessoa perto da gente para que a gente possa convertê-la, mostrar Jesus para ela, e nessa hora você se indignou com essa pessoa. Ela nunca mais vai querer ouvir de Jesus de você. Ou Sim, talvez sem nunca mais dúvida, queira ouvir de Jesus de ninguém. Então, é bem sério isso, verdade. bem sério, É, não é? que é testemunho, né? Nós Célia, precisamos de tomar verdade. cuidado com aquilo que a gente fala, né? Sim, Precisa tomar sim. muito cuidado com a nossa língua e A procurar gente está sempre sendo mais exaltar o nome observado do do que outras Senhor. pessoas. Aham. Sim, sem dúvida, né? Sem dúvida, Célia, é você quer verdade. falar algo? Célia, quer falar algo para a gente? Acho que a Ana Lúcia vai falar, porque ela Ana abriu o Lúcia, está microfone. se preparando aí? Pode falar para a gente alguma coisa que você achou? Conseguiu abrir? A Ana Lúcia está com o Com microfone. licença. Ivani, quem quer falar? Ivani, Ana Lúcia, Eu, qual vai eu, na falar primeiro? verdade, queridas, desculpa interromper, mas eu Ah, também estou numa outra reunião e eu gostaria muito de poder ficar mais. Vocês me desculpem, claro, eu vou não, precisar fique em paz. sair, Mas mas numa próxima, com certeza, eu vou participar com mais desempenho. Eu amei todos os comentários e as orientações da pastora, um prazer enorme. que bom, que bom. Fique em paz. Pode, Obrigada, pode. Vai com Aham. Deus. Elô, obrigada. Amém, amém. Deus Desculpe, abençoe. queridas. A Ana Lúcia, Beijo. um beijo, querida. A Ana Lúcia Beijo, amada. está com um problema no microfone, que não estou avistando o outro microfone dela, talvez ela não esteja conseguindo. E Célia, não sei se ela quer falar algo mesmo sem abrir a janela. Quer falar, Célia? É bom ver você com a gente, que bom que você está aí. E senão a gente vai já encerrar. E aí, quem quiser, coloca os comentários lá fora também, para as mulheres que não vieram, para elas poderem entrar e assistir também o vídeo. Amém? Amém. Querido Deus, Pai, obrigada por essa noite, pela palavra Amém. que foi trazida através da tua palavra, Senhor, que em nós faz toda a diferença, Pai. Nós agradecemos por cada mulher que está conosco aqui e que veio para se encontrar contigo nessa noite. Que assim seja em Amém. nome de Jesus. Deixa eu tirar uma foto de vocês. Vamos lá. Opa, sai aí. E valeu, gente. Deus abençoe. Foi legal, Obrigada, irmão. pastora. Aparece Com mais. Deus, até o Tchau, Tchau, próximo. pastora. Tchau, tchau, Thaís. Deus Deus Tchau. abençoe. Célia, Com Deus Deus. abençoe, minha Tchau, querida. Thaís. Tchau, Ana, Elô. tchau, Tchau, Tchau. Maria. Deise. Tchau, Maria. tchau, Tchau. Silvia. Deus Ana abençoe. Lúcia, Tudo de Célia. bom. Tchau. Tchau.